Hoje, para avisar para quem está assistindo a aula de longe, hoje a aula vai ser curta, vai ser aula de 2 horas, porque nós tivemos um seminário no primeiro tempo, né? Tivemos um seminário agora do professor Botelho, de 4 até 5h30, deve intervalinho, 5h30 e 6, e agora às 6 horas a gente começa a aula para ir até 8h15, 8h10, por exemplo, certo? Vamos no tranco só. Bom, completando então, né? O Glória vem, mas ele falou que vai chegar lá para as 6h. Então, esses assuntos que nós já tínhamos começado a abordar, já está claro para nós, das nossas discussões aí, né, 2 aulas que nós passamos discutindo, a colocação do dublete de Higgs dentro da teoria eletrofrágil. Então, nós temos o Higgs, nós entendemos então que o Higgs, para poder fazer um trabalho que nós queríamos fazer, de dar a massa do elétron, tinha que ser uma partícula escalar ou tensorial, mas se for uma partícula tensorial, um campo tensorial, esse campo tensorial, a configuração de mínima energia dele vai violar a invariância rotacional do vácuo, então quebra a simetria de Lorentz nessa escala do modelo padrão, e nós não queremos que a simetria de Lorentz seja violada na escala do modelo padrão. A gente sabe que os fenômenos ligados ao modelo padrão, eles respeitam a simetria de Lorentz. A teoria eletromagnética, a interação eletromagnética respeita a simetria de Lorentz. Então, ficou claro que o dublete de Higgs tem que ser o campo de Higgs, o campo novo, né? O campo que precisa entrar, o elemento extra para poder fazer, possivelmente, da origem da massa dos elétrons aí, tem que ser um campo escalar. Depois, pelas propriedades de invariância de SU2 e de 1, ele tem que ser um dublete. Então, nós tínhamos terminado, né, na aula passada, vendo que esse Higgs aqui aparece no dublete. Eu não me lembro muito bem, mas parece que eu tinha escrito algo desse tipo. Vamos colocar assim, Φ1 mais If2 é um dublete de SU2, portanto as componentes são complexas. E aqui nós tínhamos visto, né, que a componente de baixo era neutra eletromagneticamente, pelas propriedades, né, do Higgs ter um dublete de SU2 e também precisar ter uma carga do 1, a gente não sabia a carga, o 1 do Higgs, né, qual a interação dele, né, com o elétron, nós estaríamos colocando algo desse tipo, o lepton barrado, o Higgs e o lepton right. Então, isso aqui é um dublete de SO2, isso aqui é um singlete de SO2. Então, isso aqui precisa ser um dublete para que esse total aqui seja invariante. Porque, no fundo, isso aqui, se isso aqui é um vetor linear de SO2, isso aqui é um escalar, o único jeito disso aqui no final do dia ser um escalar é que isso aqui seja um vetor coluna, o mesmo número de componentes. Então, isso aqui é um dublete de SO2, isso aqui é um dublete de SO2, dá um escalar de SO2. Então, nós vimos que o Higgs estava no dublete. Depois, nós vimos que a carga do elétron left é menos 1. A carga do elétron right, 1. A carga 1 agora é menos 2. Então, isso aqui, como é barrado, isso aqui fica mais 1. Então, menos 2 com mais 1, menos 1. Então, o Higgs tem que ter carga com 1. A intercarga dele é mais 1, né? Então, nós tínhamos, pela atribuição de carga eletromagnética, né, o que é uma chama que o Glória implica tanto ali, nós temos I3 mais Y sobre 2. Então, a componente superior, ela tem meio. O meio dá 1, então ela tem carga positiva. Até eu lembro na aula passada que a gente estava chamando isso aqui de Φ-. Então, isso aqui é a componente com a carga eletromagnética positiva, é um campo complexo, Φ1 mais F2. E a componente inferior, ele tem menos meio aqui, e aí como aqui é mais meio, dá 0. Então a componente inferior é eletromagneticamente neutra, mas é uma componente complexa também. Então Φ0. Então nós vimos que se o campo escalar é o campo, a importância também dos campos escalares é que os campos escalares, eles é que podem determinar uma configuração de mínima energia não trivial. Eu só posso ter, na configuração de mínima energia, campos escalares que não sejam nulos. Todos os demais campos que têm spin têm que ser nulos para poder não quebrar a simetria de Lorentz. E aí nós falamos, como o campo escalar ele tem que estar na configuração de mínima energia, o que caracteriza a configuração de mínima energia deve ser alguma configuração neutra do ponto de vista eletromagnético, porque eu quero vácuo trivial, eu quero vácuo sem carga.
Então, o único lugar que essa componente não pode representar o corpo, ser não trivial no vácuo, ela teria carga positiva. Então, nós vimos o seguinte: esse campo aqui, vou colocar assim, ele vai ser vamos colocar assim, vou trocar um pouco as ordens aqui, tá? Φ1, Φ2, aqui eu vou chamar Φ4 mais Φ3. Uma questão de notação. E aí nós vemos o seguinte, que essa configuração aqui pode corresponder esse campo aqui pode ter uma configuração não trivial no vácuo. Pode ter aquilo que nós chamamos, vai ter uma configuração de campo constante do vácuo. E aí a gente pode escolher, a gente sabe que se tem uma configuração de campo constante, o que é o campo quântico é aquilo que vai ser a flutuação, como a gente fez na coordenada do oscilador. A gente tinha o oscilador deslocado pelo termo anarmônico, e aí a coordenada passava a ser a posição de equilíbrio, né, em torno do qual o oscilador vai oscilar, e a coordenada que é a coordenada que dá o deslocamento em torno da posição de equilíbrio. Então a coordenada x, que é a coordenada que está no lagrangiano, não é a coordenada física. A coordenada física é essa que nós discutimos isso. Então, aqui tanto faz. Qual é o campo que eu vou fazer flutuar? Quer dizer, eu posso tomar isso aqui, eu posso tomar uma configuração de mínima energia que possa ser real ou que possa ser puramente imaginária. Posso ter meu campo, a configuração de mínima energia dele é desse objeto aqui. Mas aí eu posso escolher, vamos dizer que eu pegue esse aqui com a configuração de mínima energia. Então nós vamos adotar essa parametrização do campo de Higgs. A configuração que vai caracterizar o vácuo, a flutuação em torno desse campo, isso aqui seria a parte real. Isso aqui é o Φ4. E mais Φ3. Vamos escolher desse modo. Então, isso aqui corresponde, o que nós estamos fazendo aqui é uma escolha, escolhendo a configuração de mínima energia desse campo, escolhendo a configuração de vácuo para o campo do leite de Higgs. Então nós escolhemos aqui. Isso aqui é a flutuação, quer dizer, a flutuação é isso aqui, é um campo complexo, mas eu estou tomando a configuração de ground state como sendo a parte real. Eu tenho um campo, a parte real dele, quer dizer, a configuração de ground state é puramente real, e isso aqui é a flutuação em torno, né? Então, H mais Φ3 é a flutuação da configuração o campo estabilizou nesse V e ele vai flutuar em torno desse V. Boa tarde. Então, vai flutuar em torno desse V. Então isso aqui é a flutuação. Tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Professor, quando você fala aí da escolha, você pegou um desses campos e fez igual a B mais H, né? Isso, Que é a ideia do X igual a X0 mais Y, certo? Isso, porque na verdade, quer dizer, meu campo é isso aqui. Esse aqui é meu campo. Então eu sei que esse campo vai ter que ter uma. Isso é o campo completo. É o campo completo. As funções, né, de peixe. A configuração de vácuo associada a esse campo, ela só vai poder ter o valor esperado, ela só vai poder ter a componente inferior, mas a componente inferior é complexa. Então ela poderia ser alguma coisa do tipo V1 mais V2. Eu posso pegar a configuração que eu quiser. Eu estou só dizendo, vou pegar uma configuração. A configuração é degenerada. Eu posso pegar qualquer configuração constante, qualquer constante complexa. Para simplificar, eu vou pegar uma constante real, só isso. Então eu estou dizendo que se eu peguei que a configuração de vácuo é isso, está na parte real, então significa que vai ter uma flutuação aqui. A componente inferior é uma componente complexa. Então a flutuação complexa é em torno dessa configuração. Então vamos lá.
Isso é a argumentação que nós usamos para dizer que para parametrizar o nosso campo. Agora vamos observar uma coisa aqui só. Então, esse campo X, né, ele tem essa lei de transformação. Quer dizer, tem essas componentes. Eu falei o seguinte, vamos deixa eu ver se tem melhor. Posso fazer aqui agora? Vamos fazer a seguinte observação. Tá? Fazer a seguinte observação. Esse campo, então, do Blake Higgs que entrou, ele tem a seguinte lei de transformação. Vamos observar. Sobre SO2, como é que uma transformação de SO2 atua em cima da transformação local de SO2? Ele faz uma filinha, que é exponencial de, acho que os parâmetros estavam chamando de ômega A, né? Os parâmetros de SO2, sigma A, geradores de SO2 na representação do leite, atuando em fim. E ele tem uma transformação de essa aqui. Tem carga 1 dele era mais 1. Então, exponencial de I, acho que era. Na alfa. Hã? Aí o é alfa? Aqui é alfa, né? Essa eu queria me lembrar. A alfa, a carga é mais 1 e isso aqui então atuando. Agora observe o seguinte, esse campo, né, essa matriz aqui, essa transformação, ela tem 3 parâmetros independentes, é uma transformação de SO2, ela tem parâmetros ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Vou colocar assim, ó. E então essa transformação aqui vai estar atuando nesse campo. Agora vamos observar uma coisinha só. São as transformações. Vamos pegar aquele campo lá e vamos ver o seguinte. Esse objeto aqui, esse campo assim, é um campo desse modo. Vamos escrever aquele campo desse modo assim. Ele é 0, V mais H. E aqui, vou poder escrever esse modo fim. Só um split naquela expressão. E aqui no if 2. Só fiz isso. Deixei essa parte aqui e esse pedacinho. Vamos fazer uma outra coisinha. Vou colocar aqui posso colocar talvez esse V de evidência, né? Vamos fazer isso. Vamos colocar esse V aqui, posso colocar aqui também para ficar mais óbvio que eu quero fazer. Vou fazer assim. E colocar aqui esse V de evidência. Então aqui fica 1 mais H sobre V. Vou deixar assim. E aqui fica um também sobre V também. Certo? Você colocou o V de evidência também. Vou ter o V de evidência aqui também. Vou botar uma coisa. Acho que vou fazer assim. Acho que vou fazer aqui. Vou fazer assim. Tá por enquanto. Mais if 2. Aí aqui vai ficar 1. H sobre V. 3 sobre V. Vai feito isso aqui assim. Tem complexo em cima? Oi? F2. V e multiplica F1 até o X. Eu esqueci aqui de né? Ficou F1 mais if 2, V mais H mais if 2. Vamos escrever esse termo aqui. Agora vamos pegar esse e vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer um escritozinho aqui. Vou fazer o seguinte: vamos manter isso aqui V. Eu faço isso para fazer assim. Vou pegar esse termo aqui, vamos escrever como tinha feito: 0 e V mais H. Vou fazer isso aqui.
pegar esse pedacinho aqui agora, vou fazer aqui também, e aqui, quero deixar isso aqui mais claro, deixar isso aqui para ver uma questão de dimensionalidade. Então, vou marcar a presença desse V. Agora vamos observar o seguinte: vamos pegar uma transformação. Oi? Tem um V na frente do primeiro termo. Aqui no primeiro termo. Vamos pegar uma transformação de SO2, vamos fazer a seguinte coisa. Isso aqui é só, eu estou colocando. Vamos pegar agora uma transformação típica de SO2 e vamos observar o seguinte. Se nós expandirmos, né, uma transformação, vamos pegar essa transformação em primeira ordem, infinitesimalmente. Primeiro termo é identidade, deixa para lá. Então, o segundo termo aqui, ele é, vou botar aqui a matriz que vai ficar. Ômega 3. Pegando só a transformação dessa exponencial de forma infinitesimal. E aqui menos ômega 3. Aqui ômega 1, menos ômega 2. Aqui ômega 1, mais I, ômega 2. Então, estou pegando aquela transformação em forma infinitesimal. Digamos que esse objeto aqui vai atuar, vou colocar esse objeto aqui, atuando em cima de algo que tem essa forma aqui, 0, e aqui uma constante, vamos chamar essa constante aqui de C, vamos chamar de 1 A. Tem essa estrutura, desse objeto, essa transformação de SO2, atuando em cima desse objeto. Vamos ver o que isso aqui vai dar para a gente. Isso aqui vai dar para a gente 0, aqui vai ficar A ômega 1 menos I ômega 2. Esse termo aqui vai dar 0, esse termo aqui vai ficar menos A ômega 3. Então, a gente pode observar que quando esse campo, quer dizer, quando esse objeto aqui está atuando em cima de um vetor com essa característica e esse vetor aqui está marcando para nós a configuração de estado fundamental. Nós dissemos que a configuração, vamos dizer, φ, configuração de φ no vácuo, se nós escolhemos esse modo 0, esse V está fazendo papel. Então, se essa transformação de SO2, né, essa transformação, esse gerador, eu estou pegando só a primeira parte aqui. O primeiro termo é a identidade, né? Seria 0A, o próprio 0A, que vem da identidade, mais esse pedaço aqui. Então, nós estamos observando o seguinte. Essa matriz aqui, ela está me dando algo com essa estrutura aqui, ó, φ1V. Isso aqui faz o papel, é praticamente esse A é 1 sobre V, e o φ1 é o ômega 1. O φ2 aqui seria menos ômega 2. E aqui eu teria o if3, né? Aqui, vamos colocar, de qualquer maneira, aqui seria esse if3, vou colocar assim, contém o I aqui que eu esqueci de colocar ainda, perdão. Então, vamos colocar esse I aqui, aqui vai ficar I, aqui vai ficar mais 1. Aqui vai ficar I, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar menos 1. Vamos fazer esse vídeo aqui. Então, isso aqui vai ficar AI ômega 1. Isso aqui vai ficar A ômega 2. E esse carinha vai ficar menos de A ômega 2. Então, o que a gente está observando é o seguinte. Isso está aqui, o que nós estamos imaginando? Esse campo que está aqui, isso aqui tudo é uma flutuação. Esse carinha aqui é uma flutuação em torno do 1 e isso aqui é uma flutuação em torno do 0. Como nós estamos dizendo, vamos imaginar que a gente tem um campo escalar. Suponhamos que a gente tem um campo escalar fino. Não é dublete, não. Um campo escalar simples, complexo aqui. Um escalar complexo. Ele é desse tipo, ele é φ1 mais φ2. Se nós aceitarmos escrever sobre essa forma dita cartesiana. Mas isso aqui é um campo complexo. Em princípio, eu poderia pensar, esse campo vai ter uma parte, posso colocar em forma cartesiana, ele vai ter uma parte polar e vai ter uma parte radial, perdão, e uma parte polar. Algo desse tipo.
E eu posso imaginar que eu vou fazer uma expansão desse campo aqui, esse campo é uma pequena flutuação, quer dizer, um regime de pequenas flutuações. Isso aqui seria ρ mais π vezes ρ. Então, isso que está na exponencial aqui, claro, é a aproximação linear de H. Então, só essa observação que eu estou fazendo. Por que a gente está falando isso? A gente está imaginando o seguinte: esses campos que estão aqui é uma forma fechada, um campo de forma fechada. Eu poderia imaginar o seguinte, que esse campo que está aqui, na verdade, como isso aqui são flutuações, eu estou pegando agora essa flutuação H mais I13 em torno do vácuo e essa flutuação também. O vácuo é 0V. Então, na verdade, aquele campo que eu estou, aquelas coordenadas que eu estou pegando aqui, né? I1 mais I2 e aqui H mais I3, na verdade, isso aqui seria a flutuação do campo em torno da configuração de linha energia. Isso tudo aqui faz o papel da flutuação. Então, nós estamos imaginando que essa flutuação realmente é uma perturbação pequena em torno do vácuo. Então, que isso aqui, talvez, eu pudesse imaginar, da mesma forma que quando eu expando a exponencial, né, eu vejo que a primeira parte dela, a parte que vem do campo que está no expoente, é a parte linear. O que a gente pode imaginar é que essa parte aqui que corresponde à flutuação, ela possa ser, na verdade, talvez uma pequena, primeiro termo da expansão de uma exponencial, de uma transmissão, que aqui o campo ele é um campo simplete. Então ele só tem ele não tem uma estrutura de dublete, ele tem uma estrutura matricial por trás dele. Ao passo que esse campo aqui, sendo um campo de SO2, um dublete de SO2, ele tem essas 4 componentes aqui. E essas 3 componentes aqui, tem 3 campos aqui, e tem 3 parâmetros aqui. Então, a ideia que a gente tem, quer dizer, vamos dizer assim, a gente percebe que é possível, talvez, reescrever esse campo sob uma forma exponencial, imaginando que isso aqui seja apenas a primeira componente da expansão. Então, o que eu estou sugerindo aqui é a gente pensar na seguinte possibilidade. Vamos ver se a gente consegue reexpressar, porque na verdade esse campo que está aqui, isso é a forma cartesiana do campo, parte real mais parte imaginária. Mas alguma coisa complexa, ela pode ser colocada também de uma forma polar. Então o que nós estamos nos perguntando é, da mesma forma que, no caso, né, de um campo complexo simplete, I1 mais I2, eu passaria o campo para essa situação aqui, algo tipo ρ vezes μ, a parte real seria ρ, da expansão, e depois a segunda parte, a parte complexa, viria esse termo aqui. Então, eu estou passando dessa forma para essa forma. Então, esse campo aqui é complexo. A transformação que ele sofre é uma transformação de fase. E esse campo também tem uma parte dele que eu posso colocar sob a forma de uma fase. A minha pergunta é, se eu tiver agora um campo que é um dublete, de SO2, que é o que nós estamos fazendo aqui, tem uma coisinha só, vamos colocar a situação mais parecida ainda. A configuração de vácuo desse campo aqui, digamos que esse campo aqui tem uma configuração de vácuo, tem um escalar. Então, da mesma forma, um escalar pode ter uma configuração de vácuo não trivial. Então, vou dizer que a configuração de vácuo não trivial que eu esteja aqui, então eu vou escrever isso aqui como V mais φ1 mais I2. Então, eu estou dizendo, o meu campo, φ, ele tem essa perturbação, essa flutuação complexa em torno dessa configuração de Brown-Séquard. A configuração de mínima energia dele é um valor constante V. E isso aqui é a flutuação. Então, o que eu estou propondo aqui, vamos pensar que a gente pudesse fazer o seguinte. Vou botar esse, a mesma coisa que a gente vai fazer. Vou botar esse V em evidência. Então, aqui eu teria 1 mais φ1 sobre V mais I2 sobre V. Estou colocando o problema, nesse caso, para a gente fazer agora a ligação direta com o SO2. Então, por exemplo, tem um campo escalar, não é um dublete, é um campo escalar complexo, normal, uma componente só, ele apenas é complexo.
E esse campo tem uma configuração de estado fundamental, de ground state não trivial. Então, a configuração não trivial pode ser um número complexo qualquer. Vamos escolher esse número, vamos escolher que a configuração seja essa. V. Então, esse campo aqui vai flutuar em torno desse valor. V vai ser φ1 mais V mais φ1 mais φ2. Isso aqui é a nossa flutuação. Se é uma flutuação, estou imaginando que seja uma coisa pequena. Botei esse V em evidência aqui, eu vou botar isso. Foi só um raciocínio, eu vou voltar isso aqui para sistematizar melhor. Então, eu estou pensando que isso aqui eu posso escrever nesse modo V, e que isso aqui seria, basicamente, esse termo aqui poderia escrever assim, 1 mais φ1 sobre V. E esse termo aqui seria, esse termo aqui, 1 mais φ2 sobre V, então isso seria para nós φ1 sobre V, mais 1 mais isso aqui seria a expansão da exponencial. Poderia pensar exponencial e φ2 sobre V, vou colocar isso aqui. Então, quando eu expandir essa exponencial, eu vou produzir 1 mais φ2 sobre V. E vezes, vou colocar isso aqui, tem esse V aqui, vezes φ1 sobre V. Se eu cancela com isso, eu vou produzir o φ1. Então, se eu expandir essa exponencial aqui, o primeiro termo é 1. Então, eu vou ter φ1 sobre V, vezes V, que dá o φ1. Então, eu vou ter V vezes... E o segundo termo da exponencial, então, o segundo termo, o primeiro termo aqui vai ser 1 mais φ2 sobre V. Se eu expandir isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui me daria um V, vou botar assim, então, melhor. V mais φ1. Posso colocar até direto assim. V mais φ1 e φ2 sobre V. Se a gente puder imaginar que isso aqui é a expansão disso aqui em primeira ordem. Então, em primeira ordem, eu teria 1 mais I φ2 sobre V. Se eu expandir o primeiro termo, dá V mais φ1 vezes 1. Tá lá. V mais φ1. E o segundo termo, ele vai me produzir V vezes isso aqui. V mais φ1. E multiplica IF2 sobre V. Então, esse termo aqui me dá o IF2. Porém, esse termo aqui já é um infinitésimo de segunda ordem. Então, o que eu estou dizendo é que esse objeto aqui, V mais φ1 mais IF2, seria uma aproximação de primeira ordem dessa exponencial se eu parametrizasse desse modo. Eu teria, como isso aqui é pouco tanto faz pela ordem, eu posso colocar isso aqui nesse modo. IF2 sobre V, que multiplica V mais φ. Então, um campo complexo. Oi? Esse aqui? Não, esse aqui eu estou esquecendo. Estou fazendo esse aqui porque esse aqui não tinha configuração de dado. Estou imaginando que eu tenho que instalar uma configuração de dado. Então, eu vou flutuar em torno do V. E aí eu estou dizendo, essa flutuação aqui é infinitesimal. Então, dois também, tá? Oi? Dois também. Todos os dois são flutuação. Todos os dois são pequenas flutuações em torno do V. Porque, na verdade, o campo é complexo. Então, se ele tem uma configuração de VAR, a flutuação tem que ser complexa. Seria mais inferior. Isso aqui é a flutuação, é a coordenada que faz, que mede o deslocamento em torno da configuração de equilíbrio do campo. Configuração de mínima energia. Então, eu estou colocando desse modo. Daqui para cá, eu só botei isso aqui em evidência. Aí, a minha... Oi? Poderia ser, não, poderia ser também. É aí uma escolha. Como esse objeto aqui, ele é um campo constante, né? Quer dizer, um campo escalar, então o valor, ele é complexo, quer dizer, a constante poderia ser um V1 mais V2. Você poderia, posso pegar a configuração mais geral de mínima energia que ele tem, é V1 mais V2. E aí você pode fazer tudo assim também. O que a gente está dizendo é que, como ele tem uma arbitrariedade infinita, eu posso escolher qualquer configuração complexa. Vamos pegar então a configuração em que toda a configuração de mínima energia do campo esteja na parte real dele. Isso não tem perda de generalidade. A gente pode, se a gente for fazer tudo para uma configuração complexa ao extremo, V1 mais V2, né? Aí
Aí eu teria mais φ1 mais φ2, então eu teria uma flutuação em torno daqui, essa flutuação em torno daqui. O que é importante é que isso aqui seja uma flutuação. Não importa em torno de que ele flutua. Então, para mim, qualquer configuração do tipo complexa serve. Então, nós estamos pegando a mais simples que é só isso aí. Então, aqui é um argumento mesmo de eu tenho uma arbitrariedade, eu escolho uma qualquer. Porque qualquer, vamos ver, se você tem um sistema que você pode colocar, se o seu sistema pode ter qualquer configuração de equilíbrio é equivalente, constante, desde que seja uma constante, então qualquer constante é equivalente. Então, o que eu imagino é que se eu tenho vamos dizer, uma espécie de uma degenerescência total, todos esses estados são qualquer configuração constante é possível. Se o meu campo, se eu construir a minha física com flutuações em torno de um estado fundamental, se todos esses estados fundamentais são equivalentes, não importa se eu flutuo em torno desse ponto, em torno desse ponto, em torno desse ponto. Qualquer flutuação que eu tomar em torno de um estado fundamental vai estar uma física equivalente. É isso que nós estamos apelando. Então, tanto faz flutuar em torno de V, como flutuar em torno de IV, quanto flutuar em torno de V1 mais V2. O que é importante é que eu vou construir as minhas flutuações em torno de uma configuração constante, que pode ser, todas elas são equivalentes, porque o campo pode ser constante e, quer dizer, todas essas constantes vão dar o mesmo valor de energia, é degenerado. Porque o campo é complexo, ele me permite isso. Ele é complexo, porém ele é descarregado, ele é zero, ele tem carga eletromagnética lá. É isso que eu estou dizendo. Daí, nós simplesmente estamos fazendo essa simplificação, dizendo que essa parte aqui, que é puramente imaginária, né, ela está vindo dessa flutuação. Então, quando eu expandi isso aqui, eu geraria. Aí, o primeiro termo, que é a identidade, me dá o V mais φ1. E depois vem o IF2, que vai interferir com esses dois. IF2 sobre V vezes V, tá IF2, mas esse aqui já é um infinitésimo de segunda ordem, então já estou abandonando. Então, o que eu estou dizendo, essa expressão aqui está me inspirando a eu fazer algo semelhante no caso do SU2. Estou dizendo, só que aqui eu tenho um dublete de flutuações. E eu tenho à minha disposição essa exponencial. O que nós vimos daquele cálculo que eu fiz aqui anteriormente é que esses parâmetros aqui, eles podem estar simulando exatamente esses campos. Então, eu estou dizendo isso aqui. Vamos colocar esse campo, usando exatamente essa ideia aqui, vamos colocar esse campo aqui da seguinte maneira. Olha só. Quem está fazendo o papel do V mais φ1 aqui é o V mais H. Então, nós estamos propondo o seguinte, vamos verificar se é possível. Nós estaríamos propondo que esse campo de Higgs, esse dublete de Higgs, que nós estamos escrevendo assim, né? Posso tirar isso aqui agora, só para reportar como a gente está fazendo, né? Eu estou dizendo, nós temos esse dublete. Estou propondo essa expressão para ele, mas eu quero dizer que essa expressão, ela é uma outra forma de escrever também essa que nós vamos escrever agora. Então, seguindo o mesmo padrão aqui, ó, eu posso colocar aqui como exponencial. Nós não sabemos ainda quais são os parâmetros. Nós temos 3 parâmetros. Vamos dizer que a gente coloca aqui 3, não vou chamar por ômega não, para não confundir com a transformação. Isso aqui é a transformação de SO2. Estou colocando aqui uma matriz de SO2 que não necessariamente precisa ser essa transformação. Vamos colocar aqui esse campo aqui. A primeira intuição seria aquele fio lá. A minha primeira intuição é dar a esse dublete aqui uma forma semelhante a essa expressão. Por que essa expressão é interessante? Porque, olha, eu fatoro a fase do campo aqui e aqui eu tenho uma parte que me interessa. Então, eu estou querendo mostrar o seguinte, que esse dublete de SO2, ele pode ser pensado como sendo o primeiro termo, a primeira expansão de uma exponencial da mesma forma que a gente está fazendo aqui. O que a gente estava dizendo antes era isso. Esse dublete é o dublete de Higgs, tá? Nós tínhamos fixado na aula anterior. Que o campo de Higgs tinha que estar no dublete, o primeiro tinha carga positiva, o segundo tinha carga zero. A configuração de vácuo só pode estar no setor de baixo, porque o vácuo é descarregado eletromagneticamente. Então, se eu quiser pegar uma configuração de vácuo, a configuração de vácuo, da forma mais geral possível, ela tem que ter essa forma, uma constante complexa aqui embaixo. E essa constante complexa está me dando a configuração de ground state de um campo descarregado eletromagneticamente.
Tá? Assim, qualquer complexo que eu posso colocar que significa que eu tenho mesmo vácuos, qualquer complexo não muda. Se eu tenho como se tivesse uma infinidade de vácuos degenerados, eu escolho um vácuo. Já que eu tenho tantos vácuos degenerados, eu escolho um. E aí nós decidimos escolher um que tenha só a componente real. Isso que nós fizemos. E aí agora, o meu campo de Higgs, ele é a flutuação em torno desse vácuo. Eu estou escrevendo. Agora, aí, tudo montou antigamente, você usava a carga de xixi. Isso. Aqui, Eu botei SO2 e 1. Aí eu apenas fixei essas cargas do Kelvin Tidino. Eu sabia que tinha que ser um dublete de SO2 e que tinha que ter carga, hipercarga igual a mais 1. Isso eu sabia. Aí com isso nós tiramos as cargas de Kelvin Tidino desses dois. ela aparece agora indiretamente. Indiretamente, cara. Nós estamos usando essa relação aqui. Antes, para os leptons, o que eu fiz? Eu sabia as cargas dos leptons que eu queria ter. Então eu fixava essa carga em função dessa. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu sei qual é a carga 3 dos Higgs e sei qual é a carga Y. Sei que a carga Y tem que ser mais 1. E aí eu tiro a carga eletromagnética de cada componente. Eu estou fazendo agora o Kelvin Tidino ao contrário. Antes eu entrava com isso para tirar isso. Agora eu estou entrando. No caso do Higgs eu já sei isso e sei isso. Eu tiro isso. Sobre a questão agora de direito de observação. Sim. Quando você escolhe o S2 do mundo, você vai ter 4 meios de observação. Isso. 1, 2, 3 aqui, 4 aqui. E 1, e 2, e 3, mais e 4. Todas as cargas são conservadas. Então, agora aqui, o que você verifica de carga de observação? As cargas todas conservadas. Eu não perdi conservação disso, nem perdi conservação disso, nem disso. Só que eu estou dizendo que essa carga que eu quero que corresponda ao valor da carga eletromagnética das partículas está ligada a essas relações com os geradores de SO2. Mas para nós, na nossa descrição, o que é fundamental é o SO2, que está te dando isso, e o 1, que está te dando essa carga aqui. Então nós estamos combinando essas duas simetrias para poder gerar aquilo que é a carga eletromagnética. Eu não perdi nada. Quer dizer, antes eu estava fazendo o seguinte, como eu quero formular um modelo em que a interação eletromagnética apareça como consequência, eu não quero colocar ela, eu quero mostrar que a interação eletromagnética ela sai num esquema mais geral. E aí eu entendi que a simetria tinha que ser SO2 e 1. E aí eu introduzi o 1, e é um auxiliar. A partir dele eu vou ter que gerar o eletromagnetismo. Então, quando nós introduzimos esse 1, nós não sabíamos as cargas 1 dos leptons, por exemplo. Mas eu sabia que essas cargas tinham que ser tais, e no final eu mudei as cargas eletromagnéticas dos leptons que eu conheço. Carga menos 1 do elétron, carga menos 1 do muon, carga 0 do neutrino. Então, nós usamos como input as cargas das partículas que eu estou descrevendo, as cargas eletromagnéticas que eu sei que elas têm. Mas para elas terem essa carga eletromagnética, eu fixo qual é a carga 1. Esse 1 aqui não é o 1 eletromagnético ainda, é o 1 hipercarga. Esse S2 é o S2 leve. Eu estou falando isso desde o início. Depois de alguma coisa, essas duas simetrias vão sumir e vai ficar só o 1 eletromagnético. Por enquanto, a gente não fez isso ainda. A gente ainda está preparando o modelo. Então, o que nós entendemos até agora é que essa carga aqui pode ser fixada em função dessa. O que nós fizemos. Se o elétron tem carga menos 1 e ele está na parte de baixo, eu fixava que o Y dele era menos 1. Se o neutrino tinha carga 0 e ele estava na parte de cima, eu fixava que o Y dele também é menos 1. Aí o elétron right, ele é singlete, então isso aqui é 0, a carga dele é menos 1, o Y dele era menos 2. Eu estava fixando o Y, porque eu queria que esse Y já me desse no final do processo a carga eletromagnética correta. Eu estava usando como input aquilo que deveria ser o que eu estou buscando. Agora no caso do Higgs é diferente. Mas aí você, antes, no estudo anterior, nesse estudo, você, depois disso, você foi buscar o grupo das coisas. Você não a carga eletromagnética, o segundo nível deu
as partículas de interação. Esse foi o que agora eu estou fazendo minha teoria por esses dois pontos. E com essa relação uma escolha. entre a carga, é uma escolha. Agora eu estou fazendo você aqui, você também fixou a carga do Higgs daquela mesma maneira. E agora você vai fazer também uma escolha de trabalhar com Higgs, você mexer essas coisas. Isso. E agora eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um campo complexo. Como é que nós podemos escrever um campo, vou botar isso da seguinte maneira. Deixa eu colocar no momento, vamos ver se fica mais claro. Eu tenho um campo complexo. Que, estou falando nada de eletrofática, teoria de campos usual, campo de Klein-Born. Tem um campo de Klein-Born complexo, escalar complexo. Seria matematicamente, então, eu posso representar esse campo desse modo. Φ1 mais φ2. Em princípio, nós sabemos uma coordenada complexa, ela pode ser representada em termos de uma coordenada que faz o papel do módulo e de uma outra coordenada que faz o papel do ângulo polar. Então, eu estou escrevendo esse mesmo objeto complexo na forma polar. Muito bem. Vamos ver, isso aqui não é um número complexo apenas, isso é um campo. Um campo é regido por um certo lagrangiano. Então, vamos olhar o lagrangiano. Qual é o lagrangiano convencional aí que nós usamos para descrever um escalar complexo massivo? Klein-Born, dmi φ star, dmi φ menos m2 φ star. Nós tiramos a equação de movimento desse campo, né? Equação de Klein-Born. Deixa eu apagar isso aqui para não fazer mais confusão. Estou voltando mais atrás. Estou dizendo o seguinte, estou colocando o meu problema de uma maneira, vamos tentar colocar o problema da maneira mais fundamental possível. Eu tenho um escalar complexo que representa o campo de Klein-Born. Não, porque tem aquela descrição para aquele lagrangiano. O que esse lagrangiano está me dizendo? Isso aqui, se eu tirar as equações de ordem Lagrange daqui, isso está me dizendo que eu tenho essa equação aqui, D'Alembertiano mais m2 φ igual a zero. D'Alembertiano é menos P2, é o momento, então isso está me dizendo que P2 igual a M2. Ou seja, P2 C2 mais M2 C4. Está lá. Estou descrevendo uma partícula massiva. Só isso. Beleza. Substituir isso agora. Então, vamos dizer, matemática ralé. Esse número, esse campo é uma função complexa. Vamos substituir essa função complexa pela sua forma cartesiana. Aí eu venho e coloco φ1 mais φ2, φ1 mais φ2, φ1 mais φ2, φ1 mais φ2. Tiro os complexos conjugados, multiplico, todos os i's vão desaparecer. Então, esse mesmo problema agora, não descrito pelo φ complexo, essa é a minha primeira parametrização, chamo simplesmente φ é um campo complexo. Vou usar essa descrição para o meu campo complexo. Esse meu lagrangiano, só substituindo aqui, vai me dar. Vamos dizer que eu faço até essa bota com raiz de 2. Então você vai me dar um meio de dmi φ menos um meio de m2 φ1 ao quadrado mais um meio de dmi φ2 menos um meio de m2 φ2 ao quadrado. Então, é esse mesmo problema, só que agora escrito em termos de φ1 e φ2. Eu mudei a física? Não. Esse que eu estou descrevendo. Isso aqui está me dizendo que eu tenho P2 igual a M2. É como se eu tivesse aqui um objeto neutro, um campo complexo, ele tem 2 graus de liberdade. Né? Esse campo aqui é complexo, então ele tem 2 graus de liberdade, φ1 e φ2. Os 2 graus de liberdade são descritos o quê? Uma partícula de massa M que pode aparecer no estado de carga positiva e de carga negativa. Então ela tem 2 graus de liberdade. Aqui eu estou redistribuindo esses graus de liberdade desse modo. Eu tenho esse grau de liberdade aqui, que é descrito pelo campo φ1, P2 igual a M2, e aqui eu tenho esse outro P2 igual a M2 também. O problema é o mesmo. Eu simplesmente, em vez de descrever os 2 graus de liberdade por φ star, eu estou descrevendo os 2 graus de liberdade por φ1 e φ2, mas eu não tenho a relação entre energia e massa. Eu não tenho a massa da partícula, não tem nada. Partícula livre, eu tenho 2 partículas livres independentes. Muito bem. Agora vamos fazer esse cálculo.
mudei a forma da função. Fisicamente eu não poderia mudar nada. Então, vamos repetir agora isso aqui. Então, estou colocando, tá? Posso escrever um campo complexo pela sua representação polar? Sim. Então, vamos fazer os cálculos. Dmi, então, quem é φ estar? Então, φ estar é ρ, é a menos I. Φ é ρ, é a I. Quem é dmi φ estar? Dmi φ estar é dmi ρ, é a menos I. Menos I, dmi I, ρ, é a menos I. Quem é dmi φ? Dmi ρ, é a I, mais I, dmi I, ρ, é a I. Multiplica isso por isso. Dmi φ estar, dmi φ. Os lados se cancelam, então vai mudar. Dmi ρ ao quadrado. Esse cara aqui, as fases se cancelam, ficar I, dmi I, dmi ρ. Esse aqui vai ficar menos I, dmi I, dmi ρ. Se cancela. Então, esse dois aqui sobra. Mais dmi I ao quadrado. Beleza. Estou lá. Um escalar, outro escalar. Vamos pegar agora esse termo aqui. Menos, né? Perdão, só tem uma coisinha que eu esqueci de multiplicar. Né? Dmi I, e aqui fica um rho ao quadrado. Você vai na frente. Com 2 dmi I ao quadrado. E agora o termo de massa ficou muito simples, menos M2 por 2. Então, esse lagrangiano agora, que descreve uma partícula livre, agora está descrito em termos de dois campos, um campo ρ e um campo I. Olha para o campo ρ, parece um campo livre, vai embora no normal, massivo. Mas olha para o campo I, ele não tem massa, e ao mesmo tempo ele está em interação. Você não tem de interação, é um tempo partículas. Eu não tenho campo livre. Se eu tirar a equação, se eu fizer o Euler-Lagrange do ρ, então se eu fizer a equação de Euler-Lagrange, né, fizer o princípio variacional, vai produzir D'Alembertiano mais M2 ρ, e aqui vai produzir algo como sendo ρ dmi I ao quadrado. E se eu tirar a equação aqui, isso aqui vai produzir 2, né, vai produzir a equação de Euler-Lagrange 2, dmi vai produzir isso aqui. A equação de Euler-Lagrange vai ser essa aqui, dmi ρ2 dmi igual a zero. Essa aqui é a equação de Euler-Lagrange desse campo aqui. Olha só, é uma equação com interação. As duas equações estão acopladas. Tem termos que absolutamente não são lineares. Quadráticos do campo, essa equação não linear, por isso que é livre. Então, olha que mágica estranha. Aqui eu descrevo o campo livre. Aqui eu descrevo o campo livre. Mas essa descrição aqui, ela está me gerando um campo ρ em interação, porque eu não estou escrevendo mais campo livre. Estou mudando a física drasticamente. Está errado. Essa parametrização não é possível. Simplesmente pegar um campo e colocar ele da maneira que eu quero matematicamente é uma coisa. Mas você tem um lagrangiano, tem uma física por trás disso. Aquela descrição não é boa, aquela representação matemática para esse sistema não é boa, por causa desse fato. Ela está, erroneamente, enganosamente, me dizendo que o campo ρ ele está em interação. O campo aqui, ó, está aqui, ó. Ele não tem nem termo cinético puro. Toda a física dele está ligada ao campo. Então, matematicamente, deve ter um problema. A matemática também, ela não pode ser jogada fora, assim, só que a física não quer. Qual é a questão que está em jogo quando eu saio do sistema de campo para outro sistema de campo? Em teoria de campos, a gente pode perguntar: será que se eu pegar um campo, eu posso escrever ele da maneira que eu quiser? Ou, quando eu pego um campo, escrevo ele de um modo? Ou, se eu quiser escrever esse mesmo campo de um outro modo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos mudando coordenadas. Então, passamos de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Isso eu posso fazer no espaço de coordenadas. Mas no espaço de campos, o quanto isso é lícito? Então, tem um teorema chamado teorema da reparametrização.
vai me dizer mais ou menos, vai me dar guias para eu poder dizer quando eu posso usar ou não certas parametrizações com campo. Na verdade, esse teorema veio do início da década de 60, ele foi demonstrado por Salão e Fonte. Tem também uma participação pelo trabalho paralelo de Gibbel, também no serviço. Oi? Rocha também, do Rocha. Não, o Rocha era depois. O Rocha mostrou disso de uma forma mais axiomática. A forma original é essa. Depois o Rocha fez isso usando a argumentação mais construtiva de uma teoria de campos axiomáticos. Bom, esse teorema diz o seguinte, que quando nós mudamos a parametrização de um campo para outro, o que nós temos ao fazer a mudança de variáveis, quando a gente faz uma mudança de variáveis, a gente produz um elemento chamado jacobiano. Por exemplo, nessa transformação aqui eu tenho um jacobiano, eu passo da parametrização φ1, φ2 para a parametrização aqui. A gente faz o jacobiano dessa transformação, eu passo ou vice-versa, eu aqui para φ1, φ2. Então a gente faz essa parametrização aqui. Então, o jacobiano dessa transformação, vamos dizer o seguinte, da maneira que estava ali, ó, φ1 é igual a ρ cosseno de φ. E o φ2 é ρ seno de φ. Então, o jacobiano, dessa transformação, vamos dizer, φ1, φ2. Ρ aqui, se eu calcular o jacobiano, ele vai ser a derivada de φ1 em relação a ρ é cosseno de φ. E aqui é menos ρ seno de φ. Aqui é a derivada do φ2 em relação a ρ, é o seno de φ. E aqui é o ρ cosseno de φ, A gente vê que o jacobiano dessa transformação, ele está me dando ρ cosseno ao quadrado mais ρ seno ao quadrado, ele é igual a ρ. Então isso mostra que esse jacobiano é zero na configuração de campo ρ igual a zero. Se o campo ρ zerar, esse jacobiano é zero. Então, quando eu faço uma transformação de coordenadas que tem jacobiano igual a zero, significa que ela não é inversível. Então, não é uma boa transformação. Então, devido ao fato de eu poder ter as configurações de campo nulo, elas geram um jacobiano nulo. Jacobiano, se o jacobiano com transformação é zero, significa que a matriz jacobiana tem determinante zero, a transformação não é inversível. Então, essa é uma boa transformação. O mistério está aí. Mas, vamos supor agora que esse campo ele tem uma configuração de vácuo não trivial. Eu não vou usar esse campo, porque quando eu estou escrevendo o campo φ dessa maneira, estou dizendo que isso aqui é φ1 mais φ2, essa configuração ela não tem nenhuma, ela em princípio é uma configuração, eu estou flutuando em torno do zero. Mas vamos dizer que esse campo não seja uma flutuação em torno do zero. Tem uma configuração de campo não trivial do φ1. Estou querendo dizer isso. Suponho que eu tenho esse campo aqui, ó, V igual a φ mais φ1 mais φ2. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o meu campo ele é uma flutuação em torno dessa configuração fundamental. Configuração de então, o meu campo, digamos, ele não tem mais, ele flutua em torno do zero, ele flutua em torno de uma configuração não trivial. Quando eu estou dizendo que aquela transformação aqui, eu vou poder escrever nesse modo aqui. Daí vai ser. Então, quem é que tem quem é que tem a parte de configuração não trivial? É o φ1. Então, eu posso escrever esse campo aqui, se eu pegar agora esse campo, e aquilo é V mais V mais φ1 mais φ2. E aí eu vou estar dizendo que esse campo, isso aqui é a seguinte flutuação, isso aqui é V mais ρ é elevado a φ2 sobre V. Vamos expandir isso aqui.
Primeiro termo, exponencial igual a 1. Então fica V mais ρ, que é o V mais φ1. Segundo termo, I V φ2. Então isso aqui é o segundo termo, vai ser gerado o termo I. E depois o terceiro termo já é uma segunda ordem. Então se eu escrever esse campo desse modo, ou se eu escrever esse campo desse modo, agora sim, essas duas configurações, eu tenho duas parametrizações distintas. Se eu agora tiro o jacobiano aqui, o jacobiano dessa transformação aqui, ele vai aparecer agora com V mais ρ. Em vez de determinante ser simplesmente o ρ, determinante agora vai ser V mais ρ. Vou produzir aqui V mais ρ vezes o cosseno. Então o jacobiano vai ser V mais ρ. Então significa que para ρ igual a zero, o meu jacobiano é tão trivial. Então isso, com o fato agora desse campo ser pensado como uma flutuação em torno desse vácuo, me habilita a dizer que essa é uma boa reflexão. Então, quando eu tenho uma configuração de campo não trivial, eu posso expandir esse campo dessa forma aqui em torno desse V, porque eu evito o problema. Quer dizer, se meu ρ aqui é uma flutuação, se meu ρ aqui ele é pequeno em relação a ele, não pode ser menos V. Ele é uma flutuação. Então isso aqui nunca é zero. Então esse jacobiano aqui, ele é diferente de zero e essa parametrização aqui é boa. Isso que eu estou querendo dizer. Então quando a gente tem um campo, a gente sempre tem que olhar. A primeira coisa que a gente tem que olhar desse campo é se ele realmente tem uma configuração de vácuo não trivial ou não, e em função disso é que eu posso fazer as parametrizações desses campos. Então passar um campo com uma parametrização não linear pode ser uma coisa, porque aqui não é uma coisa linear, φ1 mais φ2, mas quando eu digo que o meu campo ρ, o meu campo φ é ρ, é I, eu estou dando, isso aqui é altamente não linear, isso aqui é exponencial, isso aqui é 1 mais φ2, mais aqui a terceira, aqui a quarta, então tem todas as ordens em φ. Então essa parametrização é não linear, então colocar uma parametrização não linear assim, tem que ter cuidado, tem que ter critérios para colocar, nem sempre é possível. Colocar. O exemplo mais claro é esse: pega o campo de Klein-Bor nonífero, coloca essa parametrização, a gente vai ver que esse campo aqui, ele está em interação com o outro, não é um campo livre. Esse fica livre, mas esse. Então, nós estamos colocando essa situação agora no caso do S2. Só que no nosso caso, tem o nosso campo de Higgs, esse dublete de Higgs, ele tem uma parte não trivial na parte inferior. Então, o que nós estamos propondo é que eu posso trabalhar com esse campo, com esse dublete, dessa forma, vamos colocar, forma usual, forma cartesiana. Volta aqui, φ1 mais φ2, V mais H mais φ3. Tá legal. O que eu estou propondo agora é que nós coloquemos esse campo sobre uma outra forma, que é essa aqui. Exponencial, vamos já esclarecer o que é cada coisa aqui. I que A, sigma sobre 2, calculando o que zero. Estou dizendo isso aqui. Pergunta é: será que eu posso trabalhar dessa forma ou dessa forma? Vamos ver por que nesse caso. Então aqui a gente está vendo que nós temos uma configuração não trivial. Vamos fazer, vamos desenvolver. Em primeira ordem, isso aqui. Isso aqui para nós, exponencial, isso que está dando para nós. A identidade. Mas tem esse I aqui. E aqui tem esse sigma sobre 2. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos escrever esse campo assim. Essa matriz assim. Então ficou que A que 3 sobre 2 menos que 3 sobre 2. Acho que é I, né? Pegando essa matriz sigma 2. Pegando a matriz sigma 1, vai ficar I Q1 sobre 2 e Q1 sobre 2. E pegando aqui o sigma Y, menos I, vai ficar mais Q2 sobre 2 menos Q2 sobre 2. Se isso aqui atuar em zero, V mais H,
isso aqui vai estar dando para primeiro termo, a identidade. A identidade atuando nisso vai ficar 0V mais H. Agora, essa matriz aqui, atuando nisso. Então, vamos fazer outra coisinha. Vamos botar esse sobre V aqui. Esse bota 2V. Não tem dois. Preciso botar o V no denominador. Primeiro, então, quando eu multiplicar isso aqui por isso aqui, ó, esse termo aqui vai cancelar o V, vai produzir um I1 sobre 2. É um outro bladezinho, tá? A segunda parte. A identidade atuando aqui, isso aqui atuando aqui, então isso aqui de fora. Esse termo aqui produziu, o V cancela com V, produziu I1 sobre 2. E esse aqui já vai ser segunda ordem do campo. A expansão em primeira ordem. Pegar agora esse termo aqui, mais I2 sobre 2. Então fica I1 sobre 2 mais I2 sobre 2. Isso aqui. Agora pegando esse cara aqui, isso aqui dá 0, isso aqui vai produzir. Esse termo aqui é segunda ordem. Fazendo a expansão em primeira ordem. Menos I sobre 2 que 3. Menos I 3 sobre 2. Então isso aqui está me dando. Então fiz essa expansão. Peguei essa proposta de expressar o campo exponencial. Expandi isso aqui em primeira ordem. Por que eu estou expandindo em primeira ordem? Só para poder ver a relação entre o que fica da exponencial e essas componentes aqui. Exatamente como eu tenho no caso do campo complexo. Né? Quando a gente pegou aquele campo complexo com um componente só, a gente fez isso. Ó. V mais H, e aqui a exponencial de I2 sobre V. Então a gente via que essa parte aqui aparecia justamente aqui. Então isso aqui está dando para nós o quê? I1 sobre 2, então o Φ1 faz o papel, o Φ2 sobre 2 daqui vai fazer o papel do Φ1. O Q1 sobre 2 vai fazer o papel do Q2. E o V mais H está aqui, ó, isso aqui dá 0 mais isso, que é isso. V mais H mais isso aqui. E o menos que 3 sobre 2 está fazendo o papel do Q2. Então a gente está vendo o seguinte: se eu quiser expressar esse campo dessa forma, com essa expansão, eu substituo, eu vou associar aqueles parâmetros que eu deixei indeterminados, então essa transformação. Então, se eu escrever essa matriz aqui de SU2 com esses campos aqui, que 1 igual a 2 Φ2, né? Φ2 igual a 2 Φ1 e Φ3 igual a menos 2 Φ3, essa exponencial aqui, essa transformação aqui, essa expressão aqui em primeira ordem nos campos, é exatamente isso. Então eu identifico como é que eu posso sair daqui para cá, né? Como é que eu posso colocar esses campos na exponencial. Então não é que o Φ1 seja o Q1, o Φ2, o Q2, o Q3, o Q3. O que eu entendo é que o Φ1, ou seja, o Q1 é 2Φ2, o Q2 é 2Φ1 e o Q3 é menos 2Φ2. Então o que eu estou mostrando para vocês é que ao lidar com esse dublete de Higgs, que representa uma flutuação em torno dessa configuração, vamos escrever de Φ0 ou Φ0, não é Φ0, porque identificar que a configuração de graus, essa configuração que nós identificamos como CSV, então, esse campo de Higgs aqui, ele é uma flutuação em torno dessa configuração, V mais 0V mais. E aí, isso aqui eu posso escrever dessa maneira, fazendo, né, a identificação. Eu digo que essa expansão aqui, essa parametrização e essa parametrização coincidem em primeira ordem nos campos, se o Q1 for 2Q2, o Q2 for 2Q1 e o Q3 for menos 2, que a gente acabou de ver.
Então, fica a nosso critério. Quando eu for colocar esse campo de gates no lagrangiano, ou eu uso aquela expressão, ou eu uso essa expressão. Vou deixar isso, por enquanto, meio de lado, assim, porque daqui a pouco vai ficar por que isso aqui vai ser relevante. Na aula passada, nós falamos do famoso gate unitário. O que significa isso? Significa o seguinte: imagina que esse meu campo, deixa eu apagar isso aqui. Qual é a transformação de gate que esse meu campo sofre? Né? Meu campo sofre a seguinte transformação. Aí estava falando com vocês. Qual é a transformação SO2 dele? Transformação SO2 dele, simetria SO2, diz que esse campo, se eu trabalhar com φ ou com filinha, é a mesma coisa, o lagrangiano não muda. Quem seria o filinha? Filinha seria, não, filinha é exponencial, parâmetros da transformação, sigma A sobre 2 φ. Isso é a transformação de SO2 atuando em cima desse campo. Se eu agora escrevo esse campo desse modo aqui, então eu vou escrever esse campo assim. Linha exponencial de ômega A, sigma A sobre 2, φ. Mas quem é φ? Φ é I, φ A, sigma A sobre 2, 0, φ mais A. O que isso significa? Significa que essa transformação de gate aqui é completamente arbitrária. Eu posso, o que significa a simetria de gate? Significa que eu posso, nós já sabemos, se eu fizer uma transformação de gate em cima desse campo, claro, tem que simultaneamente fazer uma transformação em cima dos nossos DI, né? Em cima do YI. Os campos de gate também mudam. Quando eu faço uma transformação de gate, eu faço uma transformação de gate no setor de matéria e faço uma transformação de gate no setor de campo de gate também. Sabemos disso. Mas isso está me dizendo que eu posso trabalhar com o campo φ, mas se eu fizer uma transformação de gate e trabalhar com os campos filinha e fizer a mesma transformação nos campos de gate, a física não muda, o lagrangiano não muda. A gente sabe isso aqui. Você sabe que o lagrangiano, em termos de φ e de BI e do Y, também, claro, os vectores, né? Todo o setor do setor left, do setor right. Se a gente fizer isso aqui, esse lagrangiano aqui é a mesma coisa que é de filinha, BI, ali, eu sei transformar todo mundo simultaneamente. Linha, linha. Quando eu faço uma transformação, se eu mudar, fizer a mesma transformação em cima de todos os campos, quer dizer, cada um mudando de um jeito, mas todos seguindo aquela mesma transformação. Quando eu fizer uma transformação de SO2 aqui, que se lê aqui assim, que no L' também, se lê da mesma forma, que no BI se lê assim, tem a transformação de SO2 atuando nos campos de anil de SO2. É isso aqui. BI' igual a aquela transformação que eu chamasse, se eu chamasse de R, né, uma matriz R, seria R, BI, R mais I sobre G, R, BI, R menos 1. É a transformação de gate sofrida pelos campos de News. Então, a transformação de gate sofrida pelo dublete de Higgs. A mesma transformação de gate sofrida pelos vectores. A mesma transformação de gate sofrida pelos campos de gate, o lagrangiano invariante. Então, se eu fizer uma transformação tal que ômega A, escolher os parâmetros da transformação, eu vou ser espertinho, eu vou fazer uma transformação de gate onde os ômega A sejam exatamente os menos que A. Então, se eu escolher, como eu posso fazer qualquer transformação de gate que eu tiver à disposição, eu vou escolher aquela transformação que tem esses mesmos parâmetros. Então, isso aqui marca isso. E aí, com essa transformação de gate, meu campo de Higgs seria isso. Então, o que eu estou dizendo é isso: quando a gente tem uma teoria de gate, a gente tem essa liberdade de escolher os parâmetros de gate. Pode falar com o produto. Qual é a diferença do gate unitário com a transformação de similaridade? Com a transformação de similaridade, você diz. É porque é a mesma isso forma. Aqui? Isso, a mesma forma. Só que essa transformação, quer dizer, no campo de gate, ele vê aquela transformação de gate como uma transformação de similaridade, mas
Ele tem uma parte extra que não é uma transformação de singularidade. Então, quando eu faço essa transformação de Gauge aqui, tem que fazer essa mesma transformação de Gauge aqui. Só que aqui, além dessa parte que é a transformação de singularidade, o campo de Gauge ele tem uma parte nova, por isso aqui, ó, entra nessa parte nova. Então não é uma pura transformação de singularidade. Para o campo de matéria, isso aqui funciona como uma transformação de fase, mas para o campo de Gauge não. Certo? O limite extremo do seu caso é abeliano. Se esse campo aqui fosse abeliano, a transformação seria simplesmente isso aqui, ó. Então, não é uma singularidade. Tem algo